nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Vamos então dar prosseguimento às nossas meditações sobre as virtudes fundamentais. Hoje vamos falar da segunda virtude cardeal, que é a virtude da justiça. Antes de entrarmos propriamente no conceito de virtude da justiça, lembremos que na linguagem bíblica, justiça significa santidade. Por exemplo, o Evangelho de Mateus diz que José, como era justo, decidiu deixar Maria, quando ele teve a impressão de que ela estava esperando um filho, para não dar nenhuma impressão de que era para ele uma surpresa aquela gravidez. Ele era justo e ele assumiu o risco dele ser culpado daquela situação. Depois Jesus diz: procurai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Ou seja, temos que procurar em primeiro lugar o reino dos céus, o amor de Deus, a santidade, a justiça, a vida da graça, como a coisa mais importante, o resto será dado por acréscimo. Ou seja, quando se fala de justiça na Bíblia, se refere ao conjunto de todas as virtudes, a bondade moral completa. Outras vezes até significa o estado de graça. Por exemplo, o livro, São Paulo aos Romanos diz que Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe imputado em conta de justiça. Era um homem unido a Deus, um homem que confiava em Deus, um homem que colocava toda a sua vida nas mãos de Deus. Era essa graça, essa santidade, essa justiça. O Catecismo da Igreja Católica, como nós sabemos, define brevemente o conceito de virtude da justiça, no número 1807. Vejamos. A justiça a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Então, o conceito fala de uma decisão permanente de dar a cada um o que lhe é devido como direito estrito. Se nós formos examinar a virtude da justiça, veremos que há três elementos na definição: alteridade, direito estrito e igualdade. O que quer dizer isso? Alteridade. A justiça sempre se refere a outra pessoa. Ou seja, propriamente não há deveres de justiça em relação a si próprio, como aquela propaganda daquela sandália de umas férias para os seus pés. Isso a rigor não existe, né? Então precisa uma alteridade, um sujeito e outro, e há uma relação entre essas duas pessoas. Depois há um direito estrito, a segunda condição. Não se trata de um presente, de um favor, mas de algo realmente que se deve, que uma pessoa deve à outra. Depois, igualdade. Por isso a imagem da justiça sempre aparece como uma balança nas mãos, porque ela tem os dois pratos e é preciso que se atinja uma adequação entre o direito e a compensação daquilo que é devido, nem mais nem menos. Por isso existe uma balança para equilibrar, né? Por exemplo, uma pessoa realiza um trabalho e portanto, a balança se move e ele recebe uma compensação pelo trabalho. Tem que ser uma compensação com certa igualdade, de maneira que se realiza a justiça. Bem, trata-se, portanto, de uma norma segundo a qual se deve dar a cada um o que é seu. É um hábito. Por isso a definição fala de uma vontade constante, firme, de dar a cada um o que é devido, que é o seu direito, né? Agora temos que nos perguntar o que consiste para cada um o que é seu. De onde vem esse sum
né? Esse seu, que faz com uma coisa pertença a alguém, de tal modo que todos os outros, todo o poder humano, devam dar ou permitir a esse alguém. Santo Tomás de Aquino explica que a justiça é algo que vem em segundo lugar. A justiça consiste em dar o que é seu, como vimos. Portanto, presume entender o que é o seu, o que é esse direito da pessoa. Quando se diz que uma coisa pertence a um homem como própria, não é ainda por meio da justiça que este pertencer se realiza. Vamos dar um exemplo. Alguém presta a outra pessoa um serviço limpando o seu jardim. Por exemplo, se as folhas das árvores caíram sobre o gramado de um e de outro, sem que essa prestação de serviço represente por si mesma o cumprimento de um dever. O fato de ter limpado o jardim gera um seu para aquele que trabalha. Da prestação desse serviço advém um direito a qualquer coisa. O outro deve dar-lhe a isso a que ele tem direito. E esse dar ao que tem direito é o ato próprio da justiça, que, portanto, pressupõe a existência de um direito. Mas se reconhece o direito de alguém, portanto, ele deve receber o que é justo. Né? Porque é assim, né? É assim que acontece. Claro, evidente, de onde provém e de onde se baseia esse direito? É em virtude da criação que os seres criados começam a ter qualquer coisa de seu. Mas mesmo assim a questão não está resolvida. Também as pedras, as plantas e os animais são criados, e nem por isso se pode dizer que lhes pertence a qualquer coisa no sentido rigoroso do termo. Pertencer no sentido de ser devido, ou de ser próprio deles, ou de ser um direito. Né? Só a pessoa humana tem direito, tem o devido, tem o seu. E de onde provém esse direito? Por um lado, provém das convenções, dos contratos, das promessas, das disposições legais. Né? A pessoa estabelece um contrato de aluguel, por exemplo, a pessoa faz um compromisso de compra e venda, a pessoa tem que obedecer uma legislação. Né? Por outro lado, também provém da própria natureza das coisas. Vamos pensar numa hipótese real de alguém prometer uma recompensa ao seu cavalo. Se essa pessoa deixasse de dar essa recompensa, poderia ter sido desatenciosa, inconstante, descuidada, mas em nenhum modo seria considerada injusta no sentido próprio, porque a rigor o cavalo, um animal, não tem direito, não tem como exigir o seu direito. Né? O que indica o fundamento do direito é a própria concepção da natureza humana. Agora, como pode a natureza humana constituir o último fundamento se ela própria não se fundamenta em si mesma? Né? Então nós temos que pensar que o homem tem direitos invioláveis porque foi criado como pessoa por um ato de Deus. Algo pertence inviolavelmente à pessoa humana pelo fato de ser criatura de Deus. E se é criatura, tem o dever indeclinado de dar ao seu semelhante o que lhe pertence, ou seja, deve, por ser criatura, ter direitos e, por ser criatura, também deve cumprir esse direito em relação aos outros. Segundo Aristóteles e Santo Tomás, se a justiça se dirige diretamente ao bem comum, então ela é chamada de justiça geral, legal ou social. Se se dirige ao bem particular, então se fala de justiça particular, que se divide entre comutativa e distributiva. Vamos então considerar essas espécies de virtude. Primeiro, vamos falar mais da virtude legal, que é a relação dos indivíduos com a comunidade e da comunidade com os indivíduos. Bem, justiça geral, legal ou social é a decisão permanente de dar à comunidade civil ou religiosa aquilo que lhe corresponde. Por ter uma natureza eminentemente social, ou seja, por viver em companhia de outras pessoas, temos deveres em relação à sociedade. E a justiça geral inclina a cumprir esses deveres sociais. Assim, o cidadão cumpre as leis, paga os impostos,
o funcionário cumpre o seu dever, o legislador deve fazer leis boas e o juiz aplica essas leis devidamente. A justiça legal ou social é especialmente necessária para fundamentar o bem comum. Sem ela, a paz se perturba e o cidadão sofre muitos prejuízos, especialmente se os legisladores e governantes estabelecem leis injustas. Vamos considerar alguns exemplos. O pagamento de impostos é uma obrigação da justiça geral. Do ponto de vista moral, há a obrigação de pagar os impostos justos, porque são absolutamente necessários para o funcionamento da sociedade. Há uma série de serviços que são públicos, que são comuns e são sustentados pelos impostos que as pessoas pagam. Por exemplo, as vias de trânsito, as estradas, as ruas, pensemos nos serviços de transporte, pensemos nos serviços de saúde, pensemos no serviço da educação. Todos esses são deveres que o Estado deve cumprir em relação aos seus concidadãos, e isso é sustentado com a parcela de impostos que as pessoas pagam. Jesus Cristo já falou algumas vezes da questão do imposto. Uma vez lhe perguntaram se era permitido ou não pagar o tributo a César. César era imperador romano que dominava a Palestina. E Jesus respondeu com uma frase célebre: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se ao Estado se deve imposto, se deve pagar o imposto. E a Deus também se deve dar o respeito e o amor devidos. Uma ocasião também questionaram a Pedro se Jesus não pagava a didracma do templo, que era o imposto que se pagava ao templo. E Jesus fez questão de pagar aquele imposto naquele momento, porque ele pagava de fato. Então São Paulo diz: pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis imposto, o tributo a quem deveis imposto. O tributo a quem deveis tributo, isto vem na carta aos Romanos 13:17. Se se sonegar o pagamento do imposto, haverá obrigação de restituir. Já vamos falar da obrigação de restituir. Em princípio, se supõe que as leis tributárias sejam justas, a não ser que seja gritante o contrário, que sejam completamente injustas. Pode acontecer que, prevendo a sonegação, as leis tributárias sejam abusivas, e a observância exata da lei levaria a uma pesada penalização para a pessoa honesta. Mas é preciso ser muito delicados, porque não existe uma regra única. Varia de acordo com os lugares e os tempos. Por exemplo, se fosse certo que parte dos impostos se destinam a fins ilícitos, como financiamento de cinemas, de filmes pornográficos, ou de programas de esterilização ou de aborto, teoricamente se poderia deduzir do imposto a parte proporcional correspondente, uma vez que ninguém está obrigado a pagar impostos injustos ou impostos que vão financiar ações injustas. Mas temos que ter muito cuidado com isso, porque devemos ter a certeza de que estes destinos a ações ilícitas são reais, são verdadeiros. Bem, depois, pensemos de um modo positivo. O cidadão tem que colaborar nas questões públicas. Todos e cada um devem colaborar para a harmonia, para a paz, para a justiça, para que a sociedade seja, de fato, uma sociedade de boa convivência. Ou seja, temos a obrigação de respeitar a moral natural na convivência com os outros cidadãos, respeitar a moralidade pública. Ninguém pode realizar uma ação em público que ofende os sentimentos religiosos, ofende o pudor, ofende o sentido de respeito pelas pessoas. Temos que cumprir as leis justas, é uma obrigação do cidadão cumprir essas leis justas, as leis de trânsito, as leis tributárias,
etc. Também o cidadão tem o direito de manifestar a sua opinião na escolha dos seus governantes, nas eleições administrativas, legislativas, né? Ou das sociedades a que pertencem, os sindicatos, os conselhos profissionais, associações culturais, etc. E ao votar, o cidadão deve considerar os programas de governo, a bondade moral, a sua eficácia, a oportunidade de implementação, as pessoas dos candidatos, a sua retidão, né, a sua competência, tudo isso tem que ser colocado na balança para se julgar adequadamente a conveniência de dar o voto, né? Escolher quem inspire mais confiança, ou no pior dos casos, que inspire menos desconfiança, né? Depois, evidente, há muitas outras maneiras de colaborar com o trabalho voluntário, dedicando tempo e esforços numa atividade em benefício da sociedade. Vamos falar agora dos 3 âmbitos da justiça particular, né? Que é dar o que é devido às pessoas particulares e às pessoas jurídicas, né? Que é a justiça particular. Ela se divide em 3. Primeiro, a justiça comutativa. Em segundo lugar, a justiça distributiva. Em terceiro lugar, a justiça vindicativa. Justiça comutativa diz respeito ao intercâmbio entre as pessoas, a prestação de serviço, a compra e venda, a contratação de empregados. Né? Temos dever de justiça em relação a essas relações jurídicas entre as pessoas. Mas também se aplica aos alguns preceitos dos 10 mandamentos, de dizer a verdade, né? Tem a obrigação de dizer a verdade às pessoas, de respeitar a propriedade alheia, né? De respeitar o pacto nupcial. Há um dever de justiça, as pessoas que se casam têm um dever de justiça, de ser fiéis ao seu cônjuge. Se são infiéis, estão cometendo uma injustiça, né? Também existem os deveres em relação aos filhos, né? De educação, de formação, e também, ao contrário, o dever dos filhos em relação aos pais. E o descumprimento desses deveres exige a restituição, né? Vamos pensar mais à frente sobre como se deve realizar a restituição. Depois, a justiça distributiva, que é a justiça do governante de uma comunidade para distribuir equitativamente as honras e as cargas entre seus membros, conforme a sua capacidade e seu mérito, né? Também é difícil a determinação na ordem prática, né? Mas é obrigação do governante, né? Ele tem que distribuir, né, entre os cidadãos aquilo que cada um merece, cada um tem direito, né? Pensemos que é grave a responsabilidade de um governante quando determinada medida econômica de um governo vai recair sobre a população, né? Quando ele, por exemplo, faz uma definição de uma taxa ou de um imposto, se em alguma medida esse imposto, essa taxa forem injustos, né, ele vai estar causando um grande prejuízo a muitíssimas pessoas, e é muito difícil às vezes de calcular esse prejuízo. E não basta simplesmente calcular o prejuízo, haverá a obrigação de restituir a cada um aquilo que lhe foi injustamente retirado, né? E por isso os governantes têm que pensar muito quando tomam medidas econômicas que atingem ou que podem prejudicar os cidadãos. Em terceiro lugar, a justiça vindicativa. Ela compete a quem governa a comunidade de impor penas adequadas aos delitos, né? De maneira a promover a recuperação, né, do que é devido, né? Vamos supor, uma multa a alguém que extrapolou os seus direitos, ou o Estado tem a obrigação de retirar o direito de ir e vir de um cidadão que
que cometeu um delito, um crime, para que ele possa cumprir essas penas de prisão, por exemplo, e se prepare para a reinserção social e recuperação desse delinquente. Essa é chamada virtude, justiça vindicativa. Bem, vamos agora tratar brevemente da injustiça e das formas de reparação. Na atualidade, a complexidade da vida social, econômica e política aumenta as possibilidades de cometer injustiças e a reparação encontra maior dificuldade. Pensemos, por exemplo, na variedade de modos de cometer fraudes, nas inúmeras formas de realizar especulação, na irregularidade das concorrências, nas hipotecas, nos empréstimos, nas fraudes fiscais, no desprezo pelas multas que as leis injustas prescrevem, na ampla gama de possibilidades de fraude oriundas de falsificação de documentos, de comissões desproporcionadas, de intermediações, de tráfico de influências, da injusta distribuição da riqueza nos salários iníquos. Entre esses e outros problemas, pode dar lugar a delitos como roubo, injusta danificação, apropriação dos bens alheios. Nós sabemos que, diante de Deus, todo esse tipo de injustiça consiste num pecado que exclui da união com Deus. São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 6,10, nem os ladrões, nem os assaltantes entrarão no reino dos céus. A apropriação indébita dos bens alheios é um pecado mortal, um pecado grave, porque lesa gravemente a justiça e produz um grave dano à ordem social. Um furto leve, mas reiteradamente cometido, pode obrigar a restituir, pois esses pequenos valores somados podem atingir um montante considerável. Há duas grandes formas de lesar os direitos do próximo: a injusta subtração de uma coisa e a injusta danificação dos bens do próximo. Tanto uma como outra exigem a restituição, que é a obrigação pela qual se devolve a coisa que foi injustamente tirada ou se repara o dano injustamente ocasionado. Daí que a justiça comutativa violada exige reparação. Enquanto perdurar a desigualdade, persiste a obrigação de reparar. Lembremos da balança, a igualdade entre os direitos. Se uma pessoa produz um dano a alguém, esse dano deve ser reparado. Quando a igualdade é rompida e não se dá a cada um que é seu, aí é exigida a reparação. E essa reparação normalmente exige uma compensação, ou seja, devolver aquilo que pertence ao outro, ao que não se tem direito, por haver sido injustamente tirado. E, inclusive, vejam como isso é importante, a própria absolvição do pecado por parte do sacerdote na confissão está condicionada à disposição de restituir. Não basta a pessoa ir lá confessar ao padre que roubou determinada quantia. Ele tem que se mostrar arrependido desse roubo, mas ele deve assumir a responsabilidade, o compromisso de devolver, restituir aquele valor injustamente retirado. A Sagrada Escritura faz muitas referências à obrigação de restituir. Por exemplo, em Ezequiel 33, 14 e 15 diz: se o malfeitor afasta-se do seu pecado e pratica a justiça e o direito, se devolver o penhor que exigiu, se restituir o que roubou e se abstiver de todo mal, ele viverá e será preservado da morte. No Novo Testamento são conhecidos os ensinamentos da restituição quádrupla de Zaqueu. Lembremos de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Quando Jesus se convidou para entrar na sua casa, ele disse: darei metade dos meus bens para os pobres,
e aqueles a quem cometi injustiça, restituirei 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu fez o propósito, naquele momento, de restituir o que ele havia injustamente cobrado dos outros. Trata-se de um pressuposto moral inquestionável e uma doutrina ensinada sempre pela Igreja e pela moral cristã. Vamos agora ver alguns critérios que servem de guia para a solução de questões concretas. A quem restituir, o que restituir, como restituir, quanto restituir e quando fazê-lo. Circunstâncias da restituição. Quem é obrigado a restituir? É obrigado a restituir quem justamente apossou-se do bem de outro ou lhe causou um prejuízo. A quem deve restituir? É evidente que a restituição deve ser feita à pessoa cujos direitos foram lesados. Se já morreu, restitui-se aos herdeiros. Se não se sabe quem é o verdadeiro dono, ou é moralmente impossível identificá-lo, pode-se destinar a fins filantrópicos e a outras pessoas em necessidade. Ou seja, a pessoa quer restituir aquilo que injustamente obteve, não consegue distinguir quem é o dono, mas ele não pode guardar aquilo para si. Então ele pode restituir a uma instituição de caridade ou uma pessoa necessitada como condição para se arrepender daquela injustiça. Quando deve fazer? O mais depressa possível. Sobretudo se atrasando a restituição, aumenta o prejuízo do próximo. A pessoa roubou um carrinho de cachorro-quente, e ela tem que restituir isso para a pessoa, porque o fato de não ter o carrinho está passando necessidades, está tendo que ficar sem o seu sustento. Como fazê-lo? Não é necessário que a restituição se faça publicamente. Pode ser feita por intermediário e de maneira discreta, porque ninguém é obrigado a se autoincriminar, mas de alguma forma é preciso fazer isso, através de um intermediário ou de uma forma discreta. Existem algumas causas excusantes da restituição. Uma delas é a impossibilidade física, por exemplo, a pobreza extrema. Pobreza extrema. Aliás, existe um conceito na moral que é o conceito de furto famélico. Aí nem seria uma injustiça. Uma pessoa que está passando fome, necessidade, e rouba para comer, rouba para se alimentar, aquilo nem é constituído um crime. Ou se a pessoa está completamente pobre, pobreza extrema e não tem como restituir, então ela é impossibilidade física. Ou impossibilidade moral. Se o devedor tiver de sofrer um dano maior, como perder a vida ou perder a fama no ato de restituir. Então, ele terá que encontrar uma forma de fazê-lo sem incorrer nessa situação. Ou também, se houver o perdão expresso por parte do credor. Se o credor sabe que a pessoa tomou injustamente aquele valor ou aquele objeto e perdoa liberalmente aquele ato, então, de fato, aí não tem a obrigação de restituir. Mas última palavra ainda antes de encerrarmos, que a justiça precisa ser elevada pela caridade. A justiça é uma virtude humana e cristã, mas o cristianismo acrescenta à observância da justiça a ajuda imensa da caridade. E o modo mais seguro de alcançar a justiça é praticá-la junto com a caridade. Papa São João Paulo II, naquela encíclica Divis in Misericordia, ele diz assim: a experiência do passado e do nosso tempo demonstram que a justiça por si só não é suficiente e que, mais ainda, pode conduzir à negação e ao aniquilamento de si mesma, se não se permite a essa forma mais profunda que é o amor plasmar a vida humana em suas diversas dimensões. Foi nem mais nem menos a experiência histórica que, entre outras coisas, levou a formular a asserção sumum ius summa iniura.
Eu traduzo o direito sumo assuma injustiça. Pensemos, por exemplo, no salário mínimo. Né? É justo, é mandado pela lei pagar pelo menos o valor arbitrado para o salário mínimo. Mas é extremamente desumano. Né? Como alguém pode sustentar uma família com o salário mínimo? Né? Pensemos um pai de família que tem que manter os seus filhos, a casa, os estudos, a vestimenta, o alimento, etc., com o salário mínimo, ele não pode viver dignamente. Né? Então, é o sumo direito, mas se você cumprir o sumo direito, o restrito direito, você está cometendo uma injustiça. É preciso dar mais do que é estritamente necessário. Né? Assim, a virtude da caridade, ela eleva a virtude da justiça. Né? São José Maria também se referia a isso. Justiça é dar a cada um o que é seu. Mas eu acrescentaria que isso não basta. Por muito que cada um mereça, é preciso dar-lhe mais. Porque cada alma é uma obra-prima de Deus. A melhor caridade consiste em exceder-se generosamente na justiça. Exceder-se na justiça, fazer mais do que é estritamente justo. Você paga o salário, mas você dá mais do que a pessoa, mais do que é estritamente justo, né? Fazer mais do que é rigorosamente obrigatório, né? Ser pessoas que de fato querem o bem dos outros, né? Que se faz com que se pratique a justiça, né? Que faça de fato que aquela pessoa se sinta querida, que aquela pessoa se sinta compreendida, que aquela pessoa se sinta amada, que aquela pessoa se sinta recompensada. Portanto, é um grande desafio para nós observarmos essa virtude. Portanto, dar a cada um o que é devido é parte da virtude da justiça. Como o conceito do catecismo diz que também dar a Deus o que é devido, isso nós chamamos de virtude da religião. Né? Virtude da religião inclina a dar a Deus o que lhe é devido. Né? Evidentemente, aí não existe propriamente igualdade. Né? Nunca daremos a Deus tudo o que Deus merece. Né? Ou não seremos capazes de dar a Deus o equivalente ao que recebemos dele. Né? Mas é uma parte da virtude da justiça, como também é parte da virtude da justiça a piedade, que é relacionada aos nossos pais. Dar aos nossos pais aquilo que lhes é devido. Evidentemente, nunca retribuiremos aos nossos pais o que nós recebemos dele, que é o próprio dom das nossas vidas. Nós podemos dar uma atenção, podemos dar o carinho, nós podemos dar nossa proximidade, nosso sustento deles, a compreensão, etc. Mas nós devemos a eles a nossa própria vida. Então, faz parte da virtude da justiça, mas não é exatamente justiça. Assim como outras virtudes relacionadas com a justiça. A gratidão, que inclina a recompensar de alguma maneira o benefício recebido. Não é uma obrigação você recompensar alguém porque ela deu um presente, né, te tratou bem, mas faz parte da convivência ter essa atitude com os outros. Né? Ser moderados no amor aos bens materiais e usá-los devidamente em benefício próprio e em benefício do próximo. Né? Também é uma forma de viver a justiça. Não existe, nós sabemos, uma responsabilidade social sobre a propriedade. De fato, a pessoa que tem a propriedade, ele pode usar a seu bel prazer, mas existe uma hipoteca social sobre a propriedade. Uma pessoa não pode pensar, bom, que eu sou dono desse terreno, dessa fábrica, ou eu uso do jeito que eu quiser. Não, existe uma hipoteca social. Esta propriedade que está nas suas mãos, existe uma obrigação sua de produzir riqueza, de distribuir essa riqueza, de empregar pessoas, né? De dar trabalho às pessoas.
né, pelo fato de você ter essa propriedade, né? E assim por diante. Vamos ficar por aqui e na próxima ocasião trataremos da virtude da fortaleza.